E sobre essa medida dos Estados Unidos, nessa classificação do PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras, eu converso agora com o advogado criminalista Diego Valadares. Bom dia, doutor, tudo bem? Bem-vindo. Bom dia, Thalita. Prazer falar com você. Bom dia, amigos da Band News TV. Prazer é nosso, doutor. Bom, aí na reportagem do Pedro Teixeira de Brasília, a gente ouviu um resumo, né, de tudo que está sendo implementado, do diálogo por parte do governo. Mas, no fim das contas, a grande expectativa é de que essa classificação por parte dos Estados Unidos acabe, ou pelo menos é a promessa, né, acabe asfixiando esse poder financeiro que as organizações criminosas têm hoje no Brasil. Queria que o senhor avaliasse essa medida no geral e trouxesse também esse aspecto. Isso muda alguma coisa na prática? A gente vai ter realmente essa parte do poder financeiro das organizações, esse poder que inclusive foi alvo de operações recentes da Polícia Federal, de alguma forma tem esse impacto esperado? Bom, a verdade é que esse problema, essa classificação que os Estados Unidos fizeram em relação ao PCC e ao Comando Vermelho, como você bem colocou, ela tem várias frentes, vários pontos de vista sobre o mesmo problema. Existe um problema de política externa, um problema efetivamente político, financeiro e jurídico. No aspecto jurídico, que é a grande expectativa de toda a sociedade, infelizmente, essa classificação não tem efeito prático nenhum. As organizações criminosas no Brasil são processadas de acordo com a Lei 12.850 de 2013, que trata das organizações criminosas e, recentemente agora, das organizações ultraviolentas, lei recentemente sancionada pelo presidente Lula. Portanto, os mecanismos legais brasileiros estão... Veja que a reportagem fala que de 2020 a 2025 houve um aumento de 98% nos processos, o que demonstra que as autoridades brasileiras e o Poder Judiciário estão em pleno funcionamento. E esse ponto, quando a gente fala dessa cooperação, o presidente da PF, o diretor-geral da PF, André Rodrigues, ele fala dessa cooperação, né? Brasil e Estados Unidos, tanto de lá para cá quanto daqui para lá. Com essa classificação, muda em alguma forma a soberania brasileira? Ou seja, para se ter qualquer operação em território brasileiro, com base na nossa Constituição, com base na nossa legislação, os Estados Unidos teriam alguma autonomia maior aqui, depois dessa classificação? Não, de fato não tem. Gera-se uma expectativa da questão financeira, porque a corrupção, a lavagem de dinheiro, as organizações criminosas, elas não funcionam sem a lavagem de dinheiro. Por quê? Como fazer toda essa estrutura sem você conseguir lavar o dinheiro? E aí é importante, sim, a comunicação e a cooperação jurídica internacional entre autoridades. Agora, de forma alguma, essa classificação norte-americana poderá legitimar qualquer intervenção em solo brasileiro. Se isso ocorrer, possivelmente a gente já está discutindo uma violação de soberania. Ainda que qualquer discussão sobre ação em solo brasileiro tenha que passar por toda a cadeia hierárquica dentro do governo brasileiro, que penso que não é a linha que o governo atual pensa. Agora, doutor, imagino também, né, que daqui para frente esse clima de tensão ainda continua. A gente tem aí equipes do governo que devem se reunir com representantes da Receita Americana nos próximos dias, nas próximas semanas, em busca de um diálogo, né, de se chegar a um acordo. Mas esse tipo de medida, e até essa semana a gente ouviu outros especialistas sobre o assunto, eu fiz uma seguinte pergunta. Se essa classificação acontecesse há anos, né, enfim, aqui no Brasil, muito antes do Comando Vermelho e do PCC se tornarem essas facções tão grandes, que têm essas ramificações internacionais, de alguma forma, coibiria essa expansão acelerada? Ou, infelizmente, a gente trata de um problema que vai além, né, de tudo isso? Olha, é bem verdade que nós não fizemos o nosso dever de casa. Isso é uma realidade. O Comando Vermelho é oriundo do Rio de Janeiro desde a década de 70, então todos os governos que passaram, seja no governo estadual ou federal, não conseguiram coibir. Tanto é que, como você bem colocou, essas organizações atuam além das fronteiras. Igualmente, o PCC vem da década de 90, né, no estado de São Paulo, que tomou proporção, sim, bem estruturada, que também atua além das fronteiras. Então, eu penso que, ainda que se fizesse essa classificação norte-americana,
nós não teríamos sucesso. Até porque o enfrentamento ao terrorismo, aí sim, de acordo com o conceito norte-americano, veio pós-ataque 11 de setembro de 2001, que as autoridades norte-americanas implementaram uma política ao redor do mundo de perseguição às organizações terroristas, que diferem totalmente do conceito jurídico, filosófico e, assim, qual é o objetivo dessas organizações brasileiras é estritamente financeiro, diferentemente das organizações terroristas às quais os Estados Unidos estão acostumados a classificar. Agora, tem um outro ponto também que eu queria te ouvir um pouquinho, eu queria a tua análise, que é o efeito, talvez, negativo, vou dizer assim, por parte dos Estados Unidos. Exemplo, os Estados Unidos estão dizendo que isso vai ajudar a combater, que vai gerar essa cooperação, que vai asfixiar esse poder financeiro das organizações criminosas, mas... por outro lado, isso não poderia ajudar a fortalecer, talvez, o papel dessas organizações ou forçá-las a criarem outras estratégias? A gente está falando de crime e, assim, por mais que pareça uma afirmação muito lógica, né, quando a gente fala de crime organizado, e o organizado é justamente porque eles têm essa linha de raciocínio, de estratégia, de tentar, à luz até da lei, às vezes, né, tentar encontrar brechas para driblar a legislação, para que o crime continue sendo executado, continue sendo operado. Não tem também esse aspecto assim de tensão do que, no aspecto negativo, isso possa trazer? Bem, o crime ao longo da história, né, ele tem se transformado. Veja que a tecnologia também tem sido instrumento para que todos os crimes sejam modernizados e acompanhem a tecnologia. Mas veja que a questão financeira é muito importante, porém, para essas organizações existe uma dificuldade. Por quê? Essas organizações que atuam aqui em solo brasileiro, elas não dependem exclusivamente do sistema financeiro. Existe extorsão no comércio local, exploração de TV a cabo, gerenciamento de presídios, todo um tratamento do dinheiro em espécie e não especificamente do sistema financeiro. Ainda que exista, sim, um sufocamento do aspecto financeiro diante do sistema financeiro, o qual os Estados Unidos têm um poder maior de gerência, o fato é que, ainda que se mexa na legislação, essas organizações vão encontrar meios alternativos para continuarem a praticar crimes, lavagem de dinheiro. E tem um ponto também que é importante. Essas organizações só se perpetuam por conta da corrupção na estrutura da sociedade e do poder público, que acaba fragilizando ainda mais a perseguição desses criminosos. E só para a gente finalizar, doutor, a gente também está falando de um tema que mexe muito com o cenário político que a gente está no momento, né? Então, já virou pauta política, já virou mais uma briga entre esquerda e direita, já virou campanha para alguns candidatos, pré-campanha para alguns candidatos, mas na relação Brasil com com Estados Unidos com a América do Sul, né? América Latina, enfim, colocando aí o Brasil entre os países, não gera um risco de precedentes arriscados aí? A gente já tem outros países que estão nessa lista de classificação, uma lista extensa, né? Mais de 90 países aí com essas organizações consideradas organizações terroristas estrangeiras. Qual é o risco de precedente que esse tipo de decisão, que é unilateral por parte dos americanos, pode gerar quando a gente fala dessa relação entre Estados Unidos e América do Sul? Bem verdade, como você colocou. Historicamente, os Estados Unidos têm, de alguma maneira, criado situações no entorno da América Latina que se utilizam de um precedente. Veja que essa questão do precedente é importante porque pode se utilizar, como os Estados Unidos utiliza a questão do lawfare. O que é? Já que ele não pode intervir da maneira que ele quer sobre vários aspectos, ele utiliza a lei para atingir um objetivo maior. Então, essa classificação pode sim ser uma sinalização de eventual atuação no futuro. Nós não podemos prever, é impossível prever essa questão. Mas, olhando para trás, como eu disse para você, desde o ano 2001, praticamente, os Estados Unidos vêm sim tentando retomar, como eles dizem, né, o gerenciamento sobre a América do Sul. Então, é importante que o Brasil fique atento, porque no futuro nós podemos ter problemas com isso. Doutor Diego Valadares, obrigada, viu, pela tua participação. Até uma próxima por aqui. Agradeço. Bom dia. Bom dia.